Gravando mais uma sessão do nosso grupo de estudos de Go. E hoje a gente tem um assunto bem legal para tratar. Eu e o Felipe falou que ia tentar chegar aqui, mas acho que não vai conseguir. Tá tendo prova lá na faculdade, acho que ele não vai vir. Eu e o Felipe acabamos pegando um freela na semana passada. É uma coisa que a gente não faz. É muito raro a gente pegar um freela, tem que ser alguma coisa que a gente queira muito fazer, porque a gente não tem tempo, a gente trabalha o tempo todo, né? Enfim, a empresa demanda todo o nosso tempo, e mais as coisas que a gente tem que estudar. Mas esse a gente não podia deixar passar, porque era um freela do Pre-Rest. O primeiro freela, a primeira coisa que aconteceu de freela assim, do Pre-Rest, e como a gente gosta bastante desse software, a gente resolveu aceitar. E não era nada demais, era só explicar o funcionamento e como que você integra o Pre-Rest na sua aplicação. Iago, eu vou te mutar. Eu já avisei. Tá, droga. E aí a gente resolveu pegar esse freela mais pelo Pre-Rest mesmo, que é bem legal, e a gente queria gerar esse conteúdo para o Pre-Rest de qualquer maneira. O que a gente fez? A gente fez um CRUD bem simples, mas um CRUD completo com master detail, usando o Pre-Rest para conectar o PostgreSQL. E ficou bem bacaninha, né? Então, deixa eu mostrar para vocês, compartilhar a tela, que é um negócio que eu sempre esqueço. Então, antes que eu me esqueça de compartilhar a tela, vamos lá. Postgres, é sério, velho? Todo mundo usa o Postgres. Você não? Eu não uso, graças a Deus. 27 anos de sofrimento, chega de sofrimento nessa minha vida. Cara, eu adoro Postgres. Bom, a única coisa melhor que o Postgres, e melhor entre aspas, é você falar que é o Mongo, mas mais que ele tá muito longe, tá muito aquém do Postgres. Masoquista. Eu gosto dele, cara. Eu nunca tive problema com o Postgres. Mas eu já tive, Postgres... Eu já tive, eu velho. nunca tive Eu vou te falar. E assim, eu já trabalhei com uma base de 150 MB do Postgres, que era um inferno, o pack e o que se tinha que fazer e o rebuild index durante a noite, não dava tempo de fazer, e no dia seguinte era um inferno, cara. Não. Isso não é pra ser humano, cara. Ah, quer usar Postgres? Usa Oracle, então, cara. Usa Oracle. O Postgres, não. Bom, uma coisa legal, então, que você vai gostar, é que o Pre-Rest agora aceita outras bases de dados. Ele está preparado para aceitar outras bases de dados. É só escrever um adapter para a base que você quiser. Então, beleza, é só usar outra base. Até aí, olha só que legal. É só, inclusive, aceitamos pull request, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar para você. Todo mundo tá vendo minha tela? Tá legal aí? Sim, sim. Deixa eu mostrar as coisas que a gente fez, então, né? O que a gente fez foi criar um pequeno sisteminha. Ele tem o CAD para servir como proxy. A gente criou uma aplicação de front-end bem simples, só para ter alguma coisa para fazer mesmo. Você está usando o CAD para servir a aplicação, é isso? O CAD está servindo ele está servindo como proxy, basicamente, né? O resto está subindo cada um em uma porta. Por quê? É uma arquitetura que a gente gosta, simplesmente. Não, beleza. Existem milhares de maneiras de fazer isso, mas é uma arquitetura que a gente gosta. Tá, eu vou te interromper só um pouquinho. O que acontece? Hoje eu tenho uma aplicação que ela serve uma tela para funcionário, serve um site, uma tela para aluno, uma tela para funcionário e uma tela para professor, é o sistema educacional. Okay. Todo o tratamento de reverse proxy eu faço no Go nativamente, eu não uso nada diferente. Por isso é minha curiosidade, né? Porque não, você pode... Não, é que o problema é o seguinte, o nosso cliente que encomendou o trabalho, ele não necessariamente vai usar o Go, ele queria um proxy. Ah, tá, beleza. E aí ele vai falar assim, isso aqui eu vou fazer em Go, mas aquele é outro serviço ali, eu vou fazer em Node.js porque já tá pronto.
Saquei. Então a gente falou assim, bom, beleza, qual é o proxy mais, CAD. né, mais fácil de usar, CAD. padronizado? É esse, pronto. Só que a gente não, a gente usa E só escrito Go, em Go, então... inclusive, né? Oi? E o CAD é escrito em Go, o CAD é escrito em Go, inclusive. O que fica dentro do nosso cercadinho, né? Olha, deixa eu só fazer um comentário. Eu não sei se alguém sabe, mas o Let's Encrypt, cara, ele atualizou o cliente dele. Hoje você consegue pegar full chain, que vai rodar tanto em qualquer browser, o HTTPS do Let's Encrypt, sem problema nenhum. Eu usava o CAD por causa do HTTPS, mas depois que o Let's Encrypt atualizou o cliente deles, tipo, funciona muito de boa, cara. 3 meses certificado, é um scriptzinho de nada. Você vai dar um comando, vai renovar seu certificado, vai ser HTTPS bonitinho. Isso é bem legal. O meu site tá com o Let's Encrypt. Inclusive, quem entra na porta HTTP, eu redireciono para HTTPS também com outro cara em Go. Exatamente, em Go, sem usar, tipo, nativamente. Você vê se eu tenho um código, né? Porque o que acontece? Quando eu desenvolvo meu service ou meus controllers, eu verifico qual é o tipo de conexão. Se for HTTP, eu já reencaminho para HTTPS. E tudo lindo, cara. Sim, é bem legal. Bom, o Postgres, a gente só... Aqui, deixa eu explicar isso aqui. O Gatekeeper é o nosso serviço de autenticação. Que a gente escreveu também. Vou explicar o porquê que a gente escreveu um serviço à parte e porquê... Minha nossa, cada vez que eu recebo uma requisição vai ser esse tamanho de aviso. Do not disturb. Pronto. Resolvido o problema. Bom, o Postgre está aqui só para mim mostrar a migration, que o PureRest faz também. O carry está vazio, é só uma característica do PureRest, a gente não precisou usar, mas a gente estava demonstrando, então acabou ficando diretório. Bom, deixa eu mostrar como que está dividida a aplicação, né? O CAD está sendo só o proxy mesmo, então ele está só configurado para fazer alguns redirecionamentos, né? Só para servir de proxy mesmo. Então, o PureRest a gente chamou de /API e ele vai subir na porta padrão do PureRest, que é 3000. O Gatekeeper, o nosso serviço de autenticação, a gente colocou na porta 4000. E a aplicação propriamente dita, né, o front-end, a gente colocou na porta 5000. E a porta do próprio CAD ficou a padrão 2015. Bom, aí vamos para a nossa aplicaçãozinha front-end, né? É um CRUD bem simples. A única coisa que a gente fez foi, enfim, fazer os redirecionamentos básicos, criamos os entry points. E a única coisa é que, em vez de acessar diretamente o Postgre, a gente está usando direto com o PureRest. Então, por exemplo, né, deixa eu ver aqui. Aqui está a autenticação do login. Deixa eu ver aqui algum... Não, cliente é melhor. Então, por exemplo, né, delete client, né? E aí aqui tem os handlers para deletar o cliente e os contatos dele. Uma coisa interessante que a gente ainda tem que resolver, aliás, aceitamos por request, é o seguinte: o PureRest não aceita transação ainda. É uma coisa que está lá aberto, uma issue já, mas precisamos tratar transações e isso é um problema. Então, esse cara aqui faz 2 requisições e a gente sabe que isso aqui é inseguro, fazer 2 requisições, mas a gente pretende resolver isso quando a gente resolver o problema de transações. Por que ele faz 2? Porque ele deleta primeiro os contatos do cliente e depois o cliente.
Ah, editando cliente, mesma coisa, né? Se for um post, ele vai fazer a requisição lá para o REST, passando a struct, e se não, ele vai só desenhar na tela e carregar o template com o formulário mesmo para você poder editar. E adiciona cliente, enfim, faz lista cliente, faz todos os trabalhos do CRUD, né? E é um exemplo bem legal, ficou bem completo. Não vou explicar linha a linha, porque senão a gente vai ficar umas 2, 3 horas aqui falando. César, Oi, você está usando o Go nativo? Não está usando nada? tudo Go. E rota com parâmetro alternativo. Cara, eu usava Bigo, tô mudando pra Gin, cara. Porque tem até. Então, a gente usa Gorilla, o Mux, né, do Gorilla Mux. Mas aqui de propósito, a gente tomou um monte de decisão para ficar mais simples. Então a gente não colocou o Gorilla Mux, a gente não criou controle de sessão, um monte de coisas que assim, que esse exemplo pode se enriquecer ainda mais. A ideia é justamente fazer isso, é começar a falar com o pessoal e falar assim, tá legal, agora vamos implementar uma rota mais legal, vamos implementar um controle de sessão, vamos implementar... E ficando um exemplo melhor, sabe? Mas por enquanto tá super nativo. Tem algumas coisas legais, né? Que o Go tem coisas legais pra caramba, como por exemplo o formulário de clientes. Todas as páginas usam bem o template e, por exemplo, né? Cliente, você tem o formulário de cliente, e aí você tem o template fazendo a listagem dos contatos daquele cliente. Tem um uso bem legal, mas claro, ainda pode melhorar bastante. Ainda pode enriquecer, né? Eu, eu tava pensando o que a gente podia fazer e comecei a listar, e depois eu tenho um monte de issue já para abrir, que vai desde controle de sessão a suporte de SSH, tem o SSL, né? Tem 1 milhão de coisas ainda para a gente melhorar aqui. Bom, vamos lá. E aí, bom, o PostgRE, a gente só criou as tabelas porque tem o sistema de migration e o PureRest consegue passar a migration e criar o banco de dados para você. Ou melhor, ele não vai criar. A única coisa que ele não vai criar é o banco de dados. Ele vai criar todas as tabelas. No Create Database aqui eu deixei comentado, porque a única coisa que o PureRest não cria é o banco de dados. O resto, tudo ele cria. Então, o primeiro migration, o 001, não faz nada, ele está só comentado, porque, por enquanto, o PureRest não cria o banco de dados. Bom, e aí vamos lá. O que mais que tem aqui para explicar? O Gatekeeper, né? O Gatekeeper é o seguinte: o PureRest usa JWT para fazer a autenticação e liberar o acesso do front-end. O problema é que o PureRest exige, né? Está configurado para exigir o JWT. E eu não tenho como autenticar o meu usuário acessando pelo PureRest. Então eu preciso ter um cara, que é esse cara aqui mesmo, né, o nosso gatekeeper, que é a única parte do sistema que faz acesso direto ao banco de dados para autenticar o usuário propriamente dito. O resto do sistema inteirinho faz acesso através do PureRest, mas o gatekeeper precisa fazer acesso direto para pegar a chave e a partir daí todo mundo conseguir fazer acesso pelo PureRest sem precisar, enfim, fazer acesso direto.
Então esse cara aqui está usando o pre-rest, só que ele está usando como módulo. E aí ele pode fazer acesso direto. Está usando como módulo não, né? Como package. E aí ele pode fazer acesso direto. Bom, vamos dar uma olhada nisso rodando, né? Ah, e claro, né? Tem o README e o link para tudo isso vai estar o link explicando mais ou menos tudo, dá para incrementar ainda mais esse README, mas ele explica como botar a aplicação no ar, os variáveis que tem que ser configuradas e tudo mais. Falando nisso, deixa eu já tacar aqui. pre-rest. Então o pre-rest está no ar. Postgres. Postgres está no ar também. Criar mais um terminalzinho aqui. Opa. Front-end. Goran asterisco.go. Aqui eu estou dando asterisco.go porque é mais de um arquivo, tá, pessoal? Não é só o main. Então eu tenho que subir mais de um arquivo. Abrir mais um terminalzinho aqui. cd ponto, cd gatekeeper, go run main. Então o gatekeeper está no ar. E por último falta o CAD, que eu vou chamar ele com o arquivo de configuração dele. Então mais um terminal. E eu vou chamar o... Ah não, eu estou no diretório errado. Pronto. Então tá tudo no ar, certo? A partir de agora eu posso vir aqui e abrir um navegador em localhost. Olha lá, né? Entrei na aplicação, eu tô na tela inicial da aplicação, não tem nada ainda, a gente não escreveu nenhum CSS, então tá feia pra caramba, tá uma aplicação web dos anos 90, mas funciona, essa é a parte importante. Então aqui é gocrude @example.com 1, 2, 3, 4. E eu errei alguma coisa. Deixa eu tentar de novo. O que eu estou fazendo de errado? O pior é que eu ainda nem... Eu não escrevi logs o suficiente. Database does not exist? Será que eu esqueci alguma coisa? Eu já sei o que eu fiz. Eu esqueci desse... Não, este cara aqui, Ctrl C, ele precisa dessas variáveis aqui. Uma outra coisa que eu preciso fazer é subir tudo isso num Docker. Esse daqui é o gatekeeper, então main.go, ele pode subir assim. Então, uma coisa que eu esqueci aqui é esqueci não, que vai melhorar bastante esse sistema, é subir com Docker Compose, que vai ser bem mais fácil, né? Em vez de ficar abrindo um monte de terminal e subindo um por um. Agora sim deve funcionar a autenticação, se eu não esqueci mais nada. Crude. Qualquer coisa depois eu mando um PR lá com o Docker Compose. Pois é. Mano, o legal de software livre é isso, todo mundo ajuda. Na real, se tivesse aquele arquivo de configuração do pre-rest, já ajudava também. Boa também. Ainda tem muita coisa para fazer, tem que colocar o Travis, Code Climate, tem bastante brincadeira ainda pela frente.
Olha lá, né? Agora que eu loguei, ele já me disse que eu tô com quem que eu tô logado. E listar clientes. Ele me tem a listinha de clientes. Eu posso deletar cliente. Posso adicionar cliente. Né? No cliente eu posso adicionar contatos. Certo? Ainda está faltando, ó, esqueci de novo, já não é a primeira vez que eu falo disso. Os links para você retornar eu esqueci. Mas, enfim, você pode editar, né? E tudo isso está acontecendo aqui, acessando o PureRest diretamente. Na autenticação, ele fez a autenticação aqui no... Aliás, ele fez a autenticação e pegou a chave aqui no front-end, ó, tá vendo que ele pegou o token JWT? Aqui eu ainda preciso colocar mais log, porque ele não disse que ele enviou o token JWT, mas ele fez isso, porque senão eu não teria recebido aqui no front-end. E aqui o CAD com todas as requisições que ele recebeu. Enfim, claro que a gente podia ter juntado tudo isso num sistema, enfim, subindo container, seria bem mais legal. Aliás, é uma boa para a gente começar a brincar. Bom, coisas legais daqui, né? Eu posso, como eu estou exportando, a porta como eu estou exportando o PureRest, eu posso brincar com ele com o seu URL, por exemplo. Eu poderia mandar seu URL para aquela 2015/API e aí eu falaria direto com o PureRest. Claro, eu preciso passar o token, mas eu posso inclusive passar a autenticação e pegar o token e usar em outra aplicação. Era justamente a requisição do cliente. Ele queria que não só o front-end dele tivesse acesso ao PureRest, fizesse tudo pelo PureRest, mas outros aplicativos que ele vai escrever pudessem fazer esse login só tendo a chave JWT e fazendo a brincadeira. Bom, basicamente é isso. Eu sei que é uma demonstração bem superficial, bem correndo, mas eu não quero estourar o nosso limite de tempo. Eu quero manter a gente no limite de tempo de 20 minutos, meia hora. E eu sei que para a maioria de vocês não é tão novidade assim, eu só queria demonstrar o PureRest mesmo. A gente vai ter outras oportunidades de ver mais a fundo o PureRest. Para quem não conhece, o PureRest é como que eu vou dizer? Ele transforma, ele é uma porta REST pro PostgreSQL que está lá no fundo. Então você consegue fazer requisições REST e conversar com o PostgreSQL. E ele tem autenticação, ele tem permissões para tabelas, ele tem vários recursos que permitem que você exponha essa API REST, que na verdade é o seu banco de dados, e fique conversando com ela. Dúvidas, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Cara, não. Cadê o nosso amigo que estava falando até agora? Caiu, nem peguei o nome dele. Acho que ele caiu. Mas enfim, é bem legal o PureRest por causa do sistema de seu URL, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar alguma coisa aqui, pegar algum exemplo nas minhas anotações. Onde que tá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu acho meus exemplos facinho. E aí eu
Talvez seja legal dar tempo da gente mostrar alguma coisa. Uhum. Tá. Deixa eu ver se eu pego aqui. Pá, eu tô lendo minhas anotações. E aí, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero pegar uma chave JWT com o sistema lá do Gatekeeper, né? Eu vou abrir mais um terminal aqui, vai ficar mais para programadores entenderem, né? Então eu vou fazer essa CURL. O que eu estou fazendo aqui, né? CURL, eu estou passando o parâmetro user, que vai fazer o Basic Authentication do HTTP, e eu estou passando para ele usuário e senha, e dizendo qual porta que ele tem que acessar. No caso aqui ele está acessando direto a porta do Gatekeeper. Pá, olha lá, ele pôs o usuário e senha, já me deu a chave de autenticação. Aí, vamos supor que eu quero... Deixa eu ver aqui se eu tenho um outro exemplo. Eu acho que eu tenho um exemplo até aqui no... Deixa eu ver. É outra coisa que eu preciso... aqui está esse exemplo de autenticação. E vamos supor que eu quero ver meus bancos de dados, né? Que é uma coisa que a aplicação não faz, que é mostrar o databases. Então eu vou pegar esse cara aqui. No fim tinha tudo no README, nem precisei ler minhas anotações. E eu vou trocar o token JWT aqui por essa chave, né? Que eu preciso para autenticar. Olha lá, e ele me retornou todos os bancos de dados que eu tenho lá no PostgreSQL. Então, o legal disso é que em vez de você escrever sua aplicação back-end, você escreve só os entry points que você realmente precisa e o seu back-end já está pronto. Ele é um REST pronto para usar com autenticação, com tudo que você precisa, já acessando sua base de dados. É claro, vai faltar uma coisinha ou outra, alguma coisa que você precisa de transação, alguma coisa que é muito complexa, aí você escreve um entry point só para esse detalhe mais complexo e o resto do seu sistema você não tem que fazer nada. Você pode usar direto para o REST. Essa é a ideia. Legal, pessoal? Pô, muito bacana, cara. Tem um tempinho que eu tava querendo experimentar o ProREST, fazer uma coisa, acho que eu vou até baixar esse exemplo depois e dar uma melhorada em algumas coisas que dá para ajudar aí e pra poder brincar um pouquinho também. É impressionante o quanto acelera você não ter que escrever um monte de coisa para acessar o banco de dados, porque às vezes é uma coisa ridícula. Você quer fazer o acesso a uma tabela para pegar alguma informação. Você não sabe o quanto acelera você não ter que escrever um entry point para cada coisinha, ou se não ficar tratando cada coisinha. Você ter alguma coisa que já fornece isso para você. É sensacional. Muito Bom, bom, muito maneiro. então, galera, é isso por essa semana. Eu vou encerrar a gravação e aí a gente continua com o nosso bate-papo off-recorders. O pessoal sempre se entusiasma de bater mais papo no lado off-recorders. Ok? Então vamos lá.